Dizem que somos reflexos de experiências que vivemos na infância, na adolescência, na fase adulta, enfim, somos reflexos de nós mesmos. Tudo bem com vocês? Ótima noite. Está no ar o Prosa e Café, no oferecimento de Ravelli Tecidos e também de Arte Laser Comunicação Visual. Hoje comigo, doutora Cláudia Guimarães, uma das mais renomadas ortopedistas, e nós vamos saber mais sobre ela. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É com muito prazer que eu estou participando do seu programa aqui hoje. Prazer é meu e hoje nós vamos fazer muitas perguntas, vamos conhecer muito mais sobre você e algumas curiosidades também dessa área que é tão, assim, tão importante para todos, né? Eu gostaria de começar perguntando, conta pra gente um pouco da sua história, da sua vida, família, fica à vontade. Ok. Eu nasci em Goiânia. É interessante assim que eu sou filha do Dr. Moacir Taironi, né? Que muita gente já sabe. É ortopedista em séries, um Sim, dos pioneiros da ortopedia lá. Mas quando eu nasci, ele era professor de educação física e era funcionário do antigo DNR. E ele era topógrafo. topógrafo, Topógrafo. bem diferente, Bem né? diferente. Ele ia fazer vestibular para medicina. Aí falou, quando ele estava namorando com minha mãe, ele falou assim: não, se eu passar no vestibular, não tem como a gente casar agora. Aí ele não passou e continuou trabalhando no DNR, que já era do DNR. Aí eles casaram, eu nasci. Quando eu estava fazendo 2 anos, aí ele falou com minha mãe: estou querendo fazer o vestibular de novo. E aí ele fez o vestibular para medicina, passou na UFG, e aí nós mudamos para. A gente morava em Anápolis nessa época, e mudamos para Goiânia. E então eu cresci com meu pai dentro da faculdade. Então ele Acompanhando de acompanhando esse perto, né? processo, a faculdade de medicina fica na Primeira Avenida, lá na Vila Nova. Então a gente morava também na Primeira Avenida, então a gente morava perto da Perto. faculdade. E ele tinha que sustentar a família, não trabalhava no DNR como topógrafo, estudava de dia, aí Aquela correria. aquela correria. Então, para a gente conseguir vê-lo, muitas vezes eu ia para o hospital, né? Às vezes acompanhava, não no início, né? Mas depois que ele já estava na fase de internato e tal. Então, desde criança, eu acompanho o meu pai no hospital. E era perto e sempre me apaixonando pela área, né? Da medicina. Então, sempre foi algo que eu convivi nesse sentido, do estudo acadêmico mesmo, de estar ali junto dele. Depois ele fez a residência para ortopedia e a gente, do mesmo coisa, ia visitá-lo nos plantões lá, nos finais de semana, para ver meu pai, a gente ia para o hospital para visitá-lo. Até que ele terminou a residência, já com 3 filhos, eu e mais 2 irmãos, e mudamos. Teve essa oportunidade de vir para Séries. E aí nós viemos para Séries, eu já tinha 9 anos. Foi quando ele e o doutor Eurípides montaram o Hospital Ortopédico lá em Séries. Nossa, olha É, só que história, hein? Daí surgiu a sua paixão por essa profissão. sim, Então já era a sua profissão dos sonhos quando sempre, criança. sempre, com criança, sempre era algo que eu sempre desejei, Uhum. é a medicina. E qual era a sensação que você tinha quando ia visitar o seu pai? Porque geralmente a gente vai visitar um parente que está internado, né? No É, seu caso é diferente. Você ia lá visitar o pai e ali você foi criando aquela paixão pela profissão. Qual a sensação que você sentia quando via ele ali atuando, trabalhando e dando o seu melhor, se tornando uma referência também? é, era muito bom. Eu lembro assim, porque pela questão do endereço que a gente morava, até uns 6, 7 anos, quando eu ia visitá-lo, se ele estivesse dando ponto, eu estivesse lá perto, e Cláudio, você quer cortar o ponto? Então eu lembro, eu pequena, cortando ponto para Cortando o ele, ponto. nesse processo assim de auxiliar, como auxiliar de enfermagem, ali Uhum. ajudando. Nossa, Então muito foi bem bacana, interessante. muito interessante, muito bacana essa história. Nós estamos conhecendo mais um pouco mais, vamos dizer assim, da doutora Cláudia Guimarães, que muita gente conhece e que é uma referência aqui para nós. Doutora, quais foram os desafios que você enfrentou naquela época? Da infância, você Sim, fala, nessa né? É época. justamente essa questão, assim, da distância, né? Do pai, apesar de distante, presente. E quando podia, ele que... Eu lembro sempre pequena, ele que cortava as unhas dos filhos, ele fazia essa questão de determinadas coisas, só ele que podia fazer. Todo final de semana a gente ia para Nápoles, porque ele, naquela época, ele já ganhava dinheiro auxiliando no hospital. Então, e lá moravam meus avós. Então, ele estudava durante a semana, no final de semana ele trabalhava em Anápolis. Então, esse processo de ir a Anápolis, a gente tinha os tios e primos. Então, esses primos que a gente conviveu em Anápolis
eram chamados nossos primos irmãos, realmente de coração. E até hoje a gente é muito ligados a esse processo dessa convivência muito boa durante toda essa infância. Então, foi uma infância de dificuldades, mas que eu não percebia. E foi bem, para mim, foi super tranquila Foi nesse sentido. tranquilo, né? É muito interessante essas histórias, até porque a doutora Cláudia, a grande profissional, todos nós já conhecemos. Agora estamos conhecendo um pouco mais da vida pessoal dessa grande profissional que está aqui com a gente. Aliás, eu quero dar uma pausa aqui para agradecê-la por ter aceito o convite, em meio a tantas coisas para fazer, conseguiu tirar um tempo e estar aqui nos prestigiando com a sua presença e nos dando a honra de contar para a gente, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a sua história e aproveitar ainda mais da sua paciência para agradecê-la. Eu tive a oportunidade de ser atendida por você algumas vezes e essa última vez me chamou ainda mais a atenção, porque, como grande profissional, eu acho que eu vou falar isso milhares de vezes, eu já te conhecia, mas é algo que é importantíssimo a gente chamar a atenção do lado humanitário, do lado humano daquele atendimento. E vocês estão lidando com pessoas que estão ali precisando de um cuidado especial. E quando eu fui atendido pelo plano, pelo meu plano de saúde, que eu nem vou citar o nome do plano, o atendimento foi ótimo. Quando foi particular, perfeito. E quando foi pelo SUS também a mesma coisa. Então, você não diferencia não teve diferenciação se é SUS, ou se é plano, ou se é particular, o tratamento foi o mesmo. Então, eu quero aproveitar que nós estamos aqui com a nossa audiência, o pessoal que nos conhece, para agradecê-la mais uma vez. Isso só enaltece você ainda mais e mostra a grande profissional e o grande ser humano que você é. Eu que agradeço. Essa é um tipo de filosofia que a gente adotou, continuou, era do legado do Dr. Eurípides Moacir, no ortopédico, e nós continuamos, que é essa questão de não ter essa diferenciação. É o ponto forte nosso lá para poder abranger todo mundo com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Independente se a pessoa tem condição de pagar ou se é pelo SUS, isso não faz diferença para nós. É importante a gente tratar bem e cuidar bem do nosso paciente. Tá aí, gente, o que faz a diferença, né? Além do grande profissional, também um grande ser humano que atua ali seguindo os passos do pai, né? Exemplo, isso é muito bom. Diga-se de passagem que existem profissionais e profissionais, nós respeitamos todos os profissionais. Mas você que trabalha diretamente com o público, segue aí, segue o exemplo de pessoas que deram certo e vão continuar dando certo. Voltando aqui para as perguntas, nós vamos aprofundar um pouco mais na sua vida pessoal. Se nós pudéssemos voltar ao tempo, agora vamos filosofar. Se nós pudéssemos voltar ao tempo quando você tinha alguns poucos anos, quando você tinha 18 anos, por exemplo. E a Cláudia de hoje, que conselho daria para a Cláudia de 18 anos? Seja menos tímida, menos insegura, porque eu era uma criança muito tímida, muito insegura, passei minha adolescência com essa dificuldade de lidar com pessoas, né? De falar, de conversar, de me comunicar mesmo. E daria esse conselho, né? Seja mais afoita, não precise ser tão insegura assim. E a gente sabe que o tímido é muito difícil, ele só sofre muito, eu sofri muito. Eu lembro assim, essa questão de quando eu mudei para Séries, eu me senti no paraíso. Eu cheguei com 9 anos em Séries, né? Então, uma cidade pequena, acolhedora, e na rua, cheio de crianças, eu poder brincar e participar daquilo ali, para mim foi fundamental. Então, essa vinda para mim para Séries foi muito bom nesse crescimento lá até como pessoa, né? De ter amizade. Tanto é que as amizades que eu tinha naquela época são as melhores até hoje. Até hoje. Eu fui embora, estudei, morei muitos anos fora e retornei. E são as melhores amigas até hoje. As mesmas vizinhas da Rua 4 lá, que é onde eu mudei para Séries. Olha só. Então, isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Agora eu gostaria que você citasse para a gente uma pessoa ou algumas pessoas nas quais você se inspirou ou que se inspira até hoje e por quê? Sabe assim, os pais, realmente, os meus pais eu tive uma sorte muito grande de ter tanto meu pai quanto minha mãe como exemplos. Eles são pessoas
admiráveis em todo, cada um no seu setor, né, na sua Sim, posição. Meu pai, o exemplo para mim nessa posição de chefe de família, de profissional, de ética, de lidar com as pessoas nessa questão da ética. sim. Então, ele sempre foi muito rigoroso na ética. E isso ele passou para os filhos. Então, a questão de ética e preservação de família. A minha mãe, na amorosidade, ela é aquela mãe de todos, não só dos filhos, Mãe de todos. mãe de todos. Acolhe todo mundo. Todo mundo que precisa. Dona Edith, a senhora pode me ajudar? Dona Edith, só pode me dar uma carona? Dona Edith, só pode me levar ali em Goiânia? E olha que ela tem 76 anos hoje. Olha Mas só. é para ela que eles ligam, só para me levar ali em Goiânia, eu precisava fazer uma consulta, não tem ninguém para me levar. Ela está sempre à disposição para ajudar, para se doar. Então, ela é um exemplo nesse sentido também. Minha mãe, quando a gente morava em Goiânia, tinha a feira hippie, Uhum. né? Feira Hippie, A super antiga, conhecida, aquela né? lá da Praça Cívica. Antes de ser onde ela é hoje. É, não, lá na Bem, Praça bem Cívica, antes. quando era hippie mesmo. Uhum. Só punha lá o cobertorzinho, as pessoas que faziam artesanato expor. Então, eu acompanhava ela na praça para expor o artesanato dela da época. E até hoje ela trabalha com artesanato. Ela é uma artesã até hoje. Artesã, olha É. que bacana. Então, eu era criança e ia acompanhando ela na feira hippie, na antiga feira hippie da Praça Cívica, lá em Goiânia. Olha só, que história, né? No oferecimento de Central do Aço, você está acompanhando a edição de hoje do Prosa e Café. Nossa prosa está muito bacana. Fique ligado, fique atento, porque daqui a pouco nós vamos tirar dúvidas, né? As dúvidas que as pessoas querem saber, né? A gente faz uma pesquisa, algum ouvinte ou outro, alguém que nos acompanha manda pergunta, a gente faz, porque não é todo dia que tem a doutora Cláudia aqui com a gente. Porque a vida vai passando, vai tomando os rumos, a gente acaba assim atarefando muito, isso é normal, mas o que que a doutora Cláudia faz quando não está cuidando dos seus pacientes? Tipo fazendo esses, como dizia meu avô, fazendo remendo. Gente, para quem não sabe, né, eu não contei isso para ninguém, né? Mas eu tive um tombo esses dias de moto e eu, como é que fala? Quebrei, Fraturou a clavícula. viu? Fraturei a clavícula. E aí ela fez esses remendos. Mas enfim, Trabalho de marcenaria, na né, marcenaria, no ser né? humano. O que que você faz quando não está trabalhando? Eu gosto muito de ler, né? Ler e ver filmes. Então, quando eu tenho um tempo maior, é viagem. Viagem. Nossa, Sempre viajar que é bom. posso, eu gosto de viajar. Adoro ir para Pirinópolis, né? Tirar um final de semana, então, Nossa, é bom demais, né? Aqueles casarões ali, também gosto muito. mas eu gosto muito de ler. Ler e adoro assistir filme. São coisas muito boas, né? Quem não gosta de um bom filme, uma boa leitura? Qual é a sua maior realização pessoal? Aquilo que te deixa assim grata a Deus por tudo. Eu acho que, assim, uma coisa importante mesmo na minha vida, acho que é a minha profissão. A minha realização realmente pessoal é a profissional, no sentido de ter alcançado aquilo que eu queria, no sentido de acolher as pessoas, de ter um reconhecimento, de abranger áreas que eu precisava trabalhar na questão de dor. E a ortopedia, ela é uma área muito masculina, né? A gente Sim, sabe, quando fala de ortopedista, só pensa em homem. geralmente. E quando eu resolvi fazer ortopedia, nem foi por influência do meu pai. Quando eu fiz ortopedia, eu tinha um professor, porque eu formei em Salvador. Então, eu tinha um professor lá na faculdade, ele era pai de uma colega minha de turma. E ele, sabendo que meu pai era ortopedista, falou, não, você vai me acompanhar, você vai ser ortopedista. Então, na verdade, dentro do curso de medicina, esse professor me acolheu nesse sentido de me incentivar a fazer a especialidade. E quando eu vim para séries, resolvi terminar e realmente fazer a residência, eu fui a primeira residente de ortopedista feminina em estado de Goiás. Olha, a A primeira. primeira, Nossa, que em bacana, hein? 93. Foi a primeira ortopedista a fazer residência em Goiás. Tá aí, parabéns, né? Então nós estamos descobrindo um pouco mais sobre a doutora Cláudia Guimarães. Doutora Cláudia, como que você traduziria a palavra felicidade?
A felicidade, ela é complexa. Porque, na verdade, ela não precisa de você, de muita coisa para ser feliz. Você pode estar doente, você pode estar num caos e ser feliz. Ela é um estado, que eu imagino assim, é um estado de consciência, né? De como você vê a situação, de como você lida com a situação. Então, você pode ser feliz apesar das adversidades. Então, a felicidade, a gente tem um conceito errado de felicidade. Querer que felicidade é ter saúde, ter uma família, ter dinheiro, ter posses. Se fosse isso, quem tinha isso seria feliz. Seria feliz. E não é. Né? Na verdade, isso não é a felicidade. Você pode ser agraciado, sentir-se momentos de alegria, mas a verdadeira felicidade não encontra aí. Ela está de consciência de como você percebe a situação. Então, você pode estar num conflito, mas se você consegue entender a situação que você está vivendo, que é para o seu crescimento, que é para a sua melhoria, você pode passar até entender aquele conflito como algo feliz para a sua vida, para o seu crescimento. Então, a felicidade, eu acho que ela é um contexto muito de consciência do que você está vivendo. Então, não é só os momentos de alegria. Felizes. O que você diria para aquelas pessoas que esperam o momento certo para ser feliz? Por exemplo, quando eu conquistar a casa, quando eu conquistar meu carro. É esse que é o problema. Quem fala isso nunca vai ser feliz. Vai estar sempre colocando a felicidade sempre distante. Porque ela está sempre no si. Sim. E não é, a felicidade não depende disso. Porque ela não depende das posses e nem das pessoas. Você pode estar no conflito familiar, né? Que é onde a gente encontra grandes problemas. E mesmo ali você encontrar a felicidade em momentos, em determinadas situações, no prazer de tomar um café. Né? Isso é uma felicidade. Porque a gente não pode encontrar felicidade no... quando eu tiver minha casa própria, aí sim eu vou estar... Sim. Não é nisso. Né? E nem é assim, não, quando eu tiver minha família formada, eu vou ser feliz. Na verdade, não é. Quando você forma uma família, você encontra outros problemas, outras situações para você resolver. Isso. E aí você tem que encontrar felicidade nisso, nas adversidades. Aí a pessoa vai ser verdadeiramente feliz. Hoje. É. Muito bem. Concordo plenamente. E hoje nós estamos tendo uma verdadeira aula. E aí, o que você está achando? Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Se tem alguém que você acabou de entender, falou, essa pessoa precisava ouvir o que a doutora Cláudia está dizendo. Manda o link para ela, ok? Vamos passar para a nossa próxima pergunta aqui com a doutora Cláudia, essa grande profissional, grande ser humano, que está aqui com a gente, nos dando a honra de falar com a gente, porque aqui é prosa, né, gente? Bora prosear, prosa e café. E a sua filosofia de vida? O que é que você leva assim, fala, eu vivo assim. Essa é a minha visão. Bom, a minha filosofia assim, é você sentir o hoje, tentar vivenciar o hoje, sem se preocupar muito com o amanhã, porque quando a gente vive muito no amanhã, a gente nunca consegue estar bem. Né? Então, a gente está sempre extremamente preocupado, extremamente ansioso. Igual eu falo, né, alguém fala, fulano viajou, ele te ligou para falar que chegou. Eu disse, olha, se você ficar pensando que a pessoa tem que te ligar para estar numa boa viagem, você nunca vai estar despreocupado. Você tem que faça uma boa viagem, vai com Deus e entregue para Deus. Adianta você falar que tem fé e entrega para Deus, mas não fica desligado, fica sempre preocupado, ansioso. Então, quando você consegue realmente fazer essa entrega, você vive melhor. Vive melhor. Essa filosofia de entregue realmente. Né? Se realmente você crê, entregue. Né? Não fique ansioso, não fique preocupado. É lógico que, apesar disso, a gente tem as ansiedades, tem as preocupações. Sim. Mas eu tento colocar isso em prática em algumas situações, a gente tentar melhorar um pouco mais a nossa ansiedade. Né? Que a sociedade hoje está doente. Isso a sociedade está doente, isso muito é uma grande doente. Verdade. E é a doença da ansiedade. E a rede social, né, agravou essa situação de estar sempre ligado, sempre antenado, sempre isso, aquilo. E quando você para,
você não para. Você vai lá nas redes sociais, vai na internet, vai Continua, né? o tempo inteiro. Então, você não tem nenhum momento mais de descanso para a mente. Isso agravou muito mais o grau de ansiedade. Então, se a gente conseguir tentar colocar a nossa vida mais centrada no hoje, tentar evitar se, né, se não preocupar, mas se desligar mais do futuro, a gente vive melhor. Fazer uma higiene mental, Isso, né? Descansar. é, E você citou muito bem colocadas as suas palavras e quando se fala em rede social, né? No momento de descanso, a pessoa está ali, né? uhum, Aí começa a se comparar, né? Começa a é, ver a vida do vizinho ou de uma pessoa, talvez, como uma vida melhor, e às vezes a pessoa esquece de se atentar para quê? Tudo é editado para ficar bonito. Tem os uhum, filtros, tem as uhum, legendas. Às vezes o casal pode estar brigado, posta uma foto maravilhosa. Não que você é, não tenha que ser assim, mas que a gente tem essa percepção, né? uhum, é. E lá você só vai postar o que está bom, que está bonito, né? É, Não vai colocar tantas as dificuldades. Apesar de vez em quando a gente postar, sim. mas você não vai pôr tristezas, né? A gente quer coisas boas, Passar coisas né? É. boas, né? Muito bem, nós estamos conhecendo mais sobre a doutora Cláudia e agora vamos passar aqui. Ah, ainda tem mais uma pergunta. Vamos explorar muito a doutora Cláudia aqui. Qual que é a sua definição de família? Bom, eu acho que a gente tem duas famílias, né? A família realmente desses laços biológicos, né? E a família dos laços de amizade, né? Dessas elas de afinidade que a gente tem. A família do trabalho, a família da vizinhança, aqueles amigos do peito, que você fala assim, não, mas essa pessoa parece que é mais família do que o verdadeiro laços biológicos, né? Então, nós temos diversas famílias. A biológica é a chamada nossa primeira escola, a escola de aprender a amar, né? O primeiro lar. Ali, geralmente, é a verdadeira escola onde a gente tem que aprender a amar genuinamente. Onde você tem os laços de filho, com mãe, com pai, nessas relações, é o amor que a gente fala assim, é o mais próximo do que Jesus quer nos ensinar. Aprenda a amar a família. A partir dali, você sabe o que é amar a humanidade, que é o nosso futuro. É Sim. aprender a amar, a lei de amor. Então, a primeira escola é a família, essa família biológica, onde tem ali esses laços de pai, mãe, filhos. E ela vai se estendendo com os tios, avós, né? Vai Uhum. crescendo, tem famílias muito numerosas. Então, o laço familiar, eu gosto demais. Eu sou apaixonada pela essa questão de família. Ah, é meu tio, ele é chato e tal. Não importa. É família. É Você tem que família. amar, você tem que abraçar, você tem que acolher. Porque se está na sua família, algum motivo tem. Ah, mas aquele fulano é muito chato, eu não quero nem ficar perto. Mas se está dentro do seu núcleo familiar, você tem obrigações. Então, a família biológica, acho que a gente realmente são necessidades que a gente precisa com aquelas pessoas, no sentido de necessidades de afinidade, de você se afinizar agora, de se perdoar, de amar, de aprender a conviver. Porque é fácil você conviver com pessoas muito fáceis, que te Sim. fazem bem, que te tratam bem. Mas aquele familiar que é o, né, O canseiro. é justamente esse que talvez seja a sua maior necessidade. Aprender a amar aquele ali. Aí depois você tem aquela família que você não precisa desses laços biológicos para aprender a amar, porque você já ama indefinidamente, né, pela afinidade. Mas aqueles que estão em núcleo familiar é onde você precisa aprender a amar, né? Aqueles que estão em volta, Mais próximos ali, né? os primos, tios, aqueles que estão ali, os cunhados, Uhum. nessas relações, onde sabe que tem muitos conflitos, Sim, muitos né? conflitos. Muitos conflitos. E é justamente nesses conflitos que a gente vai crescer. E é ali que você precisa realizar a missão de família. Porque o que adianta você amar só seu filho, sua mãe? Não é isso. E Não é não só, amou os outros, né? não é só isso. A missão sua, se aquele familiar está no seu núcleo, você precisa estender esse amor para todos. É obrigação, é a sua missão. É o amar mesmo no contexto É da ali a família. primeira escola de aprender a amar. Muito bem.
Prosa e café, vamos tomar café, gente? No oferecimento de Diamond Black Store, está no ar o nosso Prosa e Café e continua no ar e tem muito assunto para rolar daqui pro final. Assiste até o final, porque você vai se surpreender, tá? Nós estamos falando de família, né? E você... Eu pediria para que você falasse agora para a gente sobre a sua família. Eu me casei com um primo, na verdade. É? Ele é, que é um primo, assim, que é um primo mais distante, né? Sim. Porque foram 2 casamentos do meu avô e tal, mas na verdade eu não o conhecia. E ele morava na Bahia. Então, quando ele se conheceu, nos apaixonamos e casamos, casei em 88, ou seja, tem 36 anos, né, de casada já. Então, eu casei, eu estava no primeiro ano de medicina e já estudando em Salvador. Só que eu terminei a faculdade, fiz a residência. Quando eu vim para a Séries, é que eu falei, não, agora eu posso ter meus filhos. Aí, com 9 anos de casada, é que eu fui ter os primeiros Os filhos. primeiros filhos. Aí, hoje, eu tenho 2 filhos biológicos e uma filha de coração, Olha que já que me deu 2 netinhas. Nossa, que bacana. Fala o nome desses filhos pra gente. É a Sandra, José Laura e Emanuel. E as netinhas é a Chloe e Isiá. Olha só, um beijo para elas, né? Muito bom conhecer um pouco mais sobre a sua história e poder compartilhar isso com o nosso público. Agora vamos falar sobre a sua vida profissional, né? Vamos falar sobre essa grande profissional. Eu gostaria que você contasse para a gente agora, assim, mais especificamente, qual que é mesmo a sua área de atuação. Quando eu fui para as Séries, eu fazia tudo, porque era só eu e o meu pai, doutor Moacir, fazendo todo o atendimento da urgência, o que precisasse, era só nós dois. Com o tempo, eu fui me dedicando a tratamento de dor. E aí eu fiz o curso de acupuntura, fiz uma especialização de 2 anos em acupuntura e terminei em 2006. Então, desde essa época eu já faço acupuntura para atuar na dor, né, especial de dor do paciente, apesar de saber que a acupuntura ela faz o equilíbrio de um todo, né? Não só dor física, mas também casos de distúrbios de aparelho digestivo, como gastrite, diarreia, obstipação, da parte da mulher, para tratamento de TPM, cólicas menstruais. Então, a gente tem uma abrangência maior. Então, eu vou tratar a dor, mas posso auxiliar na outra parte também para ajudar o equilíbrio do paciente. Depois, eu fiz uma especialização em dor, só de dor, que é 2 anos também de especialização em dor, e com uma atualização em osteoporose. Então, hoje eu ainda opero, ainda trato urgência. Os pacientes que eu dou, né, quando eu dou plantão, eu dou assistência nessa parte da cirurgia. Mas, e tenho no consultório, meu consultório maior de dor. Lombalgias, fibromialgias, tendinites, essas dores crônicas que a gente já sabe. Então, hoje eu trato muito essa osteoporose, né, que é a questão do idoso, que também está relacionada à dor. Tá certo, então. Agora, o que te levou, embora já está claro para mim, mas eu insisto nisso, o que te levou a escolher essa profissão? Ela é uma profissão apaixonante, né, realmente, para quem já tem uma tendência para gostar, e eu já tinha toda uma vivência, né, dentro da área ali. Então, eu sempre... Não que eu falasse, gostava de cuidar das pessoas, não, mas eu gostava da situação em si, né? Do ambiente, aquilo sempre me atraiu, essa questão. E a ortopedia eu sempre gostei, assim, tem um acidente, aquela coisa de ver o trauma. Então, eu sempre gostei, não foi uma coisa que fugia. Sim. Eu gostava de, nossa, machucou, geralmente deixa eu ver. Tem medo de ver, né? Eu queria ir lá ver, o que aconteceu, como é que estava a fratura, como é que estava o ferimento. Então, eu sempre gostei do trauma. Então, isso foi me levando a escolher pela área. Observando você falar, a gente entende-se que é um dom, né? Porque, por exemplo, no meu caso, se eu me deparo com uma situação dessa, a primeira coisa, a gente fica horrorizado, passa mal, fica com medo, corre. E no seu caso você já gostava, ou seja, aquilo ali já estava mesmo, né?
Eu pediria para que você me contasse alguma experiência que marcou a sua carreira profissional. Ah, não, assim, há experiências dolorosas, Sim, né? Vamos supor, quando a gente faz diagnósticos, né? Diagnósticos de câncer, porque o câncer é algo muito raro dentro da ortopedia, né? O câncer ósseo não é um câncer comum. Então, quando a gente depara com um paciente que está com câncer, em que você tem que dar aquela notícia, acho que é algo que me sensibiliza. A gente fica tocado, né? Lidar com essa notícia, saber que para as pessoas, câncer já é um sinal é, de morte, de né? Liga morte. muito com morte. Mas a gente sabe que a grande maioria não consegue você solucionar fazendo tratamento com cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas o primeiro impacto é muito forte. Então, acho que isso é uma coisa que me impacta muito ainda. Dar a notícia, dar esse diagnóstico, quando a gente percebe que a gente fica com dedos, né? Vai contornando até a pessoa começar a entender realmente o que é, para poder ela aceitar, né? Conseguir Aceita. fazer o tratamento disso daí. Deve ser muito difícil você lidar com essa situação. Finalizou seu expediente ali, vai para casa, você consegue deixar tudo ali ou você leva um pouco? Não, tem muita coisa que a gente leva. Casos graves, né? Cirurgias que são mais complexas, que a gente sabe que pode ter problemas, o paciente, né, fraturas mais complexas, que a gente sabe, a gente fica com aquilo ali, nossa, será que vai evoluir bem? Então, crianças, quando tem fraturas que são mais sérias, principalmente cotovelo, então a gente fica com aquela coisa assim, torcendo para que dê certo, mas a gente tem muitos pacientes que a gente fica assim, até o retorno dele, a gente não esquece. Não esquece. Porque às vezes são coisas graves que a gente não esquece enquanto o paciente não retorna, para a gente ficar mais tranquilo. Então, realmente, às vezes a gente tem insônias, né? Acorda Insônias. pensando no paciente, dorme pensando no paciente. Quando ele volta, você vê que está bem, ai, agora eu durmo tranquila. Isso é muito comum. Quais são os casos mais frequentes que você atende e quais são os mais raros? Os mais frequentes é coluna, está em primeiro Em lugar, primeiro né? lugar, em É, alta, coluna, a hérnia de disco, lombociatalgia. Eu acho que uma coisa que cresceu muito com essa questão da sociedade estar cada dia mais ansiosa é a fibromialgia, né? Algo que muita gente ainda desconhece, mas que está cada dia mais frequente, que é a dor, é uma dor que não tem um exame específico, né, para falar, não, faz esse exame que tem um diagnóstico. Ela é um conjunto de sintomas e que dá uma dor generalizada, que não é uma doença reumática, mas que causa esse transtorno de dor crônica, né? Que a gente, então, são as coisas bem frequentes. As tendinites também de ombro, né? Ombro doloroso, isso é bem comum também. No meu consultório, como eu trabalho muito com mão, então aparece muito também uma doença chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma inflamação que dá dormência na mão e muita dor nas mãos. É algo que é muito comum também no meu consultório. e os mais raros Os mais raros realmente a questão do câncer, né, que a gente estava falando, é raro, mas acontece. acontece. Vamos supor, a cada 5 anos aparece um caso. No Então, caso. assim, é um caso raro. Ah, e casos assim de a criança nascer faltando partes do membro. É uma coisa rara Raro, mas que eu acontece. encontrei recente, né? Agora teve um paciente lá, a criança nasceu faltando já parte da mão, parte do braço. Então é algo raro, que chama hemimelia. E parte do membro não se forma. Não se É. forma. Enfim, nós estamos aqui com a doutora Cláudia e você que está nos acompanhando, vai comentando, pode digitar a sua dúvida aí, tá? Se der tempo a gente responde e se não der tempo eu digito lá depois. No oferecimento de Pedreira e Itapaci, agora nós vamos saber as curiosidades populares. Perguntas que o nosso público manda para mim e eu vou passar para a doutora Cláudia. Doutora, o uso frequente de salto alto pode causar alguma lesão nos pés? Ela pode causar uma inflamação na parte da frente do pé, onde é o apoio. Então, ali pode inflamar, pode causar dores de difícil solução, muitas vezes.
Além disso, como você está na ponta do pé, você aumenta a curvatura da coluna, chamada lordose, aumenta também sobrecarregando a coluna. E, indiretamente, sobrecarrega o joelho. Então, o salto alto É problema. então é um problema para o pé, para o joelho, para a coluna. Agora, se a pessoa usa aquele salto de plataforma, aí não tem problema. A plataforma é aquele Aquele que direto. ele é mais, Acaba, o pé ficando certo. fica mais certo, é. O problema é aquele salto em que o pé fica na ponta do pé, né? Sei. Esse realmente sobrecarrega o pé, na frente da inflamação chama sesamoidite, metatarsalgia, porque vai naquela parte de apoio, ele pode inflamar. Uhum. E pode dar a lombalgia, Nossa, pela muito problema. mudança de posição da coluna. Olha, e o salto alto deixa as mulheres até mais Elegantes, né? elegantes, mas aí já tem que começar a dosar isso daí, né? Aí tem pessoas que têm tanto costume de usar o salto alto que dá encurtamento da musculatura, da parte da panturrilha. Mesmo? Porque aquelas que usa salto o tempo inteiro, ela fica encurtada, tem dificuldade de usar salto, coisa rasteira, porque Normal? dói, pelo encurtamento muscular. Meu Deus. Então tá aí, para você que perguntou, tá aí a resposta. Fica atento aí nessa questão do salto. Tem mais uma pergunta aqui, ó. De curiosidade mesmo do nosso público. Qual é a diferença entre torção e luxação? Bom, vamos falar então também da contusão. Contusão, já inclui. Porque a contusão é quando você tem uma pancada em qualquer lugar e ali não tem fratura, não tem um machucado a mais. Então, isso é a contusão. Quando você vira o pé, né, tipo um exemplo, virou o pé, ele virou e voltou. Então, ele teve os ligamentos ainda estão ali, mas ele saiu do lugar e voltou para o lugar. Então, ele nesse sair e voltar, ele pode romper os ligamentos que unem um osso no outro. Isso é entorse. Quando essa junta, a articulação, sai do lugar e não volta para o lugar, aí é luxação. Ah, sim. Tá explicado. Então, a luxação, você está em a junta aqui, então o entorse, ele abre e volta. Só que nesse abrir e voltar, os ligamentos que estão em volta podem romper. A luxação é quando ele sai e não volta para o lugar. Não volta. Aí ele fica de fora. Isso, então, quando a pessoa foi apenas uma luxação, tá totalmente errado. Que a luxação é o pior dos três, É né? o pior de É o todos. pior, né? Então, às vezes, a luxação é pior do que a fratura. Porque a fratura, você quebrou o osso, emendou ali, acaba o problema. Agora, a luxação não, você rompe ligamento, rompe muitas mais estruturas que a gente chama de partes mole que estão ali envolvendo a região e às vezes dá consequências mais sérias do que a própria fratura. Então, a luxação seria na sequência o pior. Nossa. Então E na convenção cultural popular, fala-se... foi só uma... É só uma foi luxação. Só uma luxação. E, na verdade, não existe uma luxação só, né? Só, né? Ela é uma das piores. Existe uma... É. Agora, já que nós estamos falando de curiosidade popular, eu vou fazer uma curiosidade popular mais minha mesmo. Depois que... Aí fica usando tipóia e as pessoas perguntam, né? O que foi? O que aconteceu? E sempre tem alguém que também teve o mesmo problema. Aí algumas pessoas falam assim, Douglas, eu fiquei... não fiz a cirurgia. Fiquei lá de repouso até que curou. Só que eu fiquei mais fraco. Não consegui fazer tanta força. No caso específico de clavícula, você fala? Hoje mesmo eu encontrei uma amiga e falou, não, depois que eu fiz esse... Assim, ele não fez cirurgia. Quebrou lá... Tratou sem cirurgia, Eu falo quebrou, mas o certo é... Fraturou. Fraturou, não fez a cirurgia, sarou, só que ele disse que ficou fraco do braço. Ficou com o braço mais fraco. Mas essa fraqueza pode ficar, independente se você tratou com cirurgia ou sem cirurgia. Depende mais do que você fez para reabilitar depois. Se você fez a fisioterapia, se foi para uma academia. Então, se não faz essa reabilitação de ir para uma academia, aí fica mais fraco, mesmo que tenha operado. Então, não depende tanto da cirurgia. A cirurgia, ela beneficia na fase inicial, porque quando você tem a fratura, se ela tem um espaço entre o osso maior, na clavícula, demora muito para colar e pode não colar. Então, hoje em dia, se opera com mais vezes, né? Você tem estatisticamente se opera mais clavícula hoje do que antigamente, porque a gente tem um material melhor,
a técnica melhor para poder fazer a cirurgia e recuperar mais rápido. E antes a gente punha o gesso. Então, a maioria recuperava bem, porque você coloca o gesso, ele vai colar também. Então, você vai evitar um corte, vai evitar dano muscular. Então, ficar ou não mais fraco, acho que tem mais a ver com a Com a reabilitação. reabilitação. É. Doutora, outra pergunta. Aí as pessoas perguntam, você fez cirurgia? Eu falo, fiz. Embora não fui eu que fiz, né? Mas eu fiz. Fui operado. Fui operado. Mas colocaram isso, colocaram um parafuso, colocaram isso que eu falo, sim, vai tirar? Também não sei. Não, só tira se por acaso estiver incomodando. Teve um paciente que operou mais ou menos na mesma época que você. E ele é um senhor diabético. Aí o que aconteceu? O osso não tem o mesmo suporte e os parafusos soltaram. Nossa, Então ele vai ter que agora reoperar, tirar aqueles parafusos, esperar cicatrizar para colocar novamente. todo o processo É. de novo. Meu Deus. Então só tira se tiver algum problema. Se não der problema, não há necessidade de tirar. Ele não vai ficar incomodando. Certo. Muito bem. As minhas curiosidades populares já foram sanadas. Agora vamos perguntar. Teve uma seguidora aqui, ela mandou perguntar assim, doutora, os meus joelhos estalam. O que é que pode ser? O estralo, a gente pode caracterizar de duas maneiras. Tem aquele estralo assim, se agachou daquela estraladinha desde jovem, às vezes é só o movimento, igual você estralar o dedo, Uhum. é um deslocamento de ar, de pressão ali dentro. Impressão. Tem aquele estralo em que você fica, que ringe, você fica crack, parece que tem, né, cheio de areia. Uhum. Esse estralo já é mais relacionado com com a cartilagem, às vezes com a falta de líquido, atrito dentro da articulação. E tem os estralos do menisco, que às vezes dá aquela estraladinha e tal, são estralos que podem incomodar, que podem doer. Então, mas o estralo mais comum é aquele ringido de ficar crack, né? Uhum. Você pega assim, você até sente o Sente. ringido. Esse é maioria das vezes é na cartilagem, que pode ter um processo inflamatório e pode ter um processo de envelhecimento da cartilagem, falta de líquido. Então, nem todo mundo que fica fazendo esse ringido é artrose, porque pode ter adolescente com esse processo de inflamação, chamado condromalácia, que é uma inflamação da cartilagem que pode dar esse atrito também. Muito bem. Mais uma curiosidade aqui, também dos nossos seguidores. Tenho 35 anos e sinto muitas dores na coluna. É normal ou devo me preocupar? A dor na coluna, como a gente falou, é muito comum. A grande maioria das vezes que causa a dor da coluna é postura errada, fraqueza muscular e a questão de hábitos de vida. Então, quando a gente tenta corrigir a postura, fazer atividade física de maneira orientada, isso vai auxiliar a diminuir a dor. Então, não é comum, não é normal ter dor, mas algumas pessoas podem ter dor por um processo igual assim, tem adolescentes, começa que já com 18, 19 anos ter dor na coluna, numa idade que não tem desgaste, que não tem hernia de disco, mas às vezes por movimentação errada da coluna. Aí ele precisa fazer uma fisioterapia, aquele chamado de RPG, para reposicionar essa coluna e manter aquela postura boa. Aí ele corrige. Então, a grande maioria das vezes da dor da coluna é corrigida com atividade física. Atividade física. E é isso que as pessoas não querem aceitar. Não querem Querem um fazer. remedinho que vai tomar e resolver o problema, mas não resolve. Se não tiver atividade física, não resolve. Doutor, nós estamos quase finalizando aqui e eu gostaria que você me dissesse o que te faz se sentir realizada profissionalmente falando? A melhor coisa que tem é quando chega o paciente e fala assim que está bem, que melhorou. Ai, doutora, foi muito bom e dá um abraço, né? Isso é muito gostoso. Isso aí realmente é você conversar com as pessoas, conseguir fazer com que eles falem além do que está sentindo, fale do seu sentimento próprio, né? Que leva a causar aquelas dores, né? As dores da fibromialgia, as dores da lombalgia. Então, tem outra dor por trás que está causando tudo aquilo ali. Uma perca de alguém, uma dificuldade de relacionamento, a falta de aceitação de determinadas situações. Então, quando a gente consegue colher essa história e consegue melhorar essa parte, isso é muito gratificante.
Muito bem. Uhum. Pegando um gancho nisso que você disse, eu vi um depoimento de um estudioso, e ele disse que o câncer, eu não sabia, o câncer também é, é causado por essas dores, essas dores que não estão, Psicológicas, dores emocionais. psicológicas, emocionais. Grande parte, grande Uhum. parte. Ó, né, um exemplo, uma coisa que a gente fala diariamente. Ah, eu tenho gastrite nervosa. Não tem muitas pessoas. Tem. Essa maneira de dizer já é currículo, né? Todo mundo fala. Todo mundo fala é muito isso. comum. Porque a gastrite nervosa é o quê? O seu estado de nervo, o seu estado de emoção causando uma gastrite que pode levar a uma úlcera, que pode desencadeando outras coisas. E a nossa mente, ela comanda nossas células. Então, se eu tenho a mente equilibrada, é o corpo sã, mente sã, corpo sã, né? Uhum. Se eu tenho a mente equilibrada, o meu corpo, ele vai seguir naquele caminho. Se ela desequilibra, meu corpo também se desequilibra. Então, a gente sabe, quando está muito nervoso, dá uma diarreia, ou você está muito ansioso, dá obstipação, dá uma enxaqueca. Se você briga hoje, amanhã tem uma crise de fibromialgia. Então, o nosso estado emocional está diretamente relacionado com as nossas células. Ele passa pelas nossas células. Inclusive, as emoções que a gente... Todos os nossos desejos. Se você deseja o bem, aquele bem passa por você. Sim. Se você deseja o mal, ele também passa por você. Então, não são só as emoções, mas os seus sentimentos perante a situação que você vivencia. Então, tudo que você pensa, passa por você. Então, quando a gente tem essa consciência, então, até por egoísmo, a gente tem que fazer o bem e pensar o bem. Pensar o bem e fazer o bem, até por porque egoísmo. Quando você faz, até por egoísmo, você faça o bem. E você está fazendo para você mesmo. Então, essa é a regra. Muito bem, muito bom. Prosa muito boa. Doutora, eu agradeço demais. E te deixo bem à vontade para fazer aí as suas considerações. Eu espero que você muito em breve volte novamente para a gente conversar mais de outros temas. Certinho. Eu agradeço, né, aqui o convite de vocês, a oportunidade de ter te conhecido melhor também, né? Porque a gente conheceu numa situação mais difícil, né, de dor. Mas aí estamos aqui à disposição. Estamos lá no Hospital Ortopédico, né, também à disposição para quem quiser tratar. Aqui em Itapaci eu atendo na Clínica Renascense. Sim. Então, estamos aí para ajudar quando puder as suas dores. E no Instagram, @Cláudia Guimarães. DRA.Cláudia Guimarães. Então, põe na tela aí, @DRA.Cláudia Guimarães. Você vai conhecer um pouco mais também. Eu vi que você dá algumas dicas lá, fala, às vezes até esclarece sobre alguns temas, né? Muito interessante. Segue lá. Eu tento filmar mais, mas o tempo não está deixando. Né? Gente, então é isso. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de que na próxima terça-feira, sempre às 18h30, a gente vai estar aqui novamente com mais conversas e mais prosas. Lembrando que você também pode nos seguir no nosso Instagram, no Prosa e Café. Estamos quase chegando nos 15 mil seguidores. Quando chegar nos 15 mil seguidores, achou que ia ter sorteio, né? Vai ter mais. A gente vai querer mais, chegar nos 16. Beijo no seu coração, que Deus cuide de você como Ele cuida de mim. Até a terça-feira que vem, se Deus quiser. Forte abraço e até lá.